Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os bancos chave-valor, né? Como a gente tinha combinado, cada semana, cada tópico, a gente vai falar de um modelo, né? E, consequentemente, de um banco. Então, essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre os bancos chave-valor e também sobre um exemplo de banco, né? Desse modelo, que no caso vai ser o RETS, ok? Primeiramente, o que a gente tem que entender do modelo chave-valor, que ele é o mais simples de todos. E aí, quando eu digo simples, é simples mesmo. Vocês vão reparar que, assim, são pouquíssimas coisas que a gente consegue fazer com ele, são pouquíssimos comandos. Sei lá, em 10 minutinhos aí vocês aprendem todos os comandos que vocês vão precisar no banco, né? E aí vocês podem perguntar, e para que eu vou querer saber disso, né? Quando vocês derem uma olhada no que dá para fazer, né, com esse banco, no que é que a gente consegue fazer e no que o pessoal já usa, né? Que existem muitos exemplos que eu vou mostrar para vocês. Dá para entender o que é que qual a utilidade desse tipo de banco, né? Então eu quero que fique um pouco claro onde é que vocês vão usar isso lá nos projetos de vocês, né? Primeiramente, ele é um banco que ele permite que você armazene os dados sem esquema. Na verdade, ele aceita basicamente strings, tudo que a gente vai manipular vai ser strings, e aí, consequentemente, quase sempre, né, a gente vai trabalhar com JSON. Então, a gente coloca o JSON e o JSON, a obrigação de reconhecer a estrutura vai ser da aplicação, né, que vai ter que entender o que é que tem lá salvo no banco. E ele foi pensado, quase assim como todos os bancos, pensados para rodar em um ambiente web, né? Então, assim, geralmente você precisa de uma coisa muito simples e, consequentemente, também uma coisa muito rápida. Então, quando você quer logar, abrir uma página, você quer ter essa informação o mais rápido possível. Quando você abre um carrinho de compra, é interessante que ele seja altamente disponível e rápido, né? Como a gente já tinha conversado na aula passada. Então, esse banco, se você comparar com outros bancos, ele é um modelo muito rápido, porque ele roda na memória principal, né? Então, a ideia é sempre trazer respostas rápidas e prontas, né? Ele não vai fazer buscas, a gente vai entender já, né, a forma que ele trabalha. Não necessariamente vai precisar realizar buscas, como acontece nos bancos da maneira geral, né? Então, assim, uma das grandes vantagens que ele tem é em relação à velocidade. O funcionamento dele é muito parecido com a tabela hash, uma tabela de espalhamento, um hash map, né, que a gente até viu em PO. Então, basicamente, eu tenho aqui uma chave, eu botei a chave aqui como sendo os nomes, e essas chaves, elas levam a um valor. Então, uma espécie de uma função hash, perceber que eu não preciso buscar, né? A complexidade aqui, no caso, é 1. Então, eu sempre vou encontrar a minha resposta em um passo, e aí, consequentemente, não existe nada mais rápido, né? Mais eficiente do que uma busca desse tipo, né? Que você encontra a sua resposta em um passo. E, ou, né? Você pode também saber que está vazio lá, né? Você pode ir lá no local destinado àquela chave e ver que, na verdade, não existe nada lá. Ok? Então, basicamente, eu tenho uma chave, a chave me leva a um valor. Essa é a ideia do banco, tanto do modelo, né? Tanto que o nome é chave-valor. Ok? Uma coisa interessante, né, da, desses bancos, mas já falei para vocês, porque eles podem assumir qualquer valores aqui, inclusive arrays, né? A gente sabe que com o JSON a gente consegue colocar arrays, consegue colocar um documento estruturado, e aí a gente consegue obter coisas que a gente não conseguiria fazer no banco relacional. Então dá para, sei lá, montar um objeto inteiro, agregar tudo, como a gente tinha conversado, e coloca esse objeto inteiro dentro do banco. Mas aí lembrando que o banco, né, não enxerga o que é que tem aqui dentro. O banco ele sabe que essa chave leva um valor. Agora, o que tem nesse valor, o banco, né, o, o banco chave valor não sabe, ok? Então, basicamente, o que a gente consegue fazer num banco desse tipo é obter o valor a partir de uma chave, inserir um valor para uma chave, né, fazer um set e apagar uma chave ou expirar uma chave. Basicamente é isso que a gente consegue fazer nesse banco, essas três operações, ok? Como eu falei para vocês, o agregado, né, ou seja, os dados que estão salvos, eles são opacos ao banco, então o banco não sabe o que, é que tem lá, como a gente já tinha conversado.
Então, a aplicação que vai ter que se virar para entender o que tem lá e compreender, né? Lembra que a gente conversou que não existe banco sem esquema, né? A gente tem esse nome, né, muito comum na computação de banco sem esquema, mas na prática todo banco tem um esquema, porque alguém tem que saber o que está salvo ali, né? Então, nesse caso, quem tem que saber o que tem salvo lá é a sua aplicação e não o seu banco, de uma maneira geral, né? Aqui são alguns exemplos de banco-chave-valor: o RIAC, o Redis, que a gente vai utilizar na disciplina, o Memcached, o DynamoDB e o Project Voldemort, que é a versão aberta, né, do banco da Amazon, que agora me fugiu a cabeça o nome, né? Depois vocês podem dar uma procurada. Na disciplina, né, a gente vai trabalhar com Redis, poderia ser qualquer um desses, né, que eles todos são abertos, mas a gente vai trabalhar com o Redis aqui. E o nome do banco é o DynamoDB, né? Tá até aqui do lado, eu não acabei não falando. Como eu falei, não necessariamente precisa ser um objeto do domínio, então qualquer estrutura que a gente consegue fazer, a gente consegue armazenar hash, listas, porque a gente vai trabalhar com JSONs. Aqui no caso, pensando no RIAC, né, que é o exemplo que o livro usa, ele diz que no RIAC ele trabalha com a ideia de buckets, e aí dentro dos buckets ele tem um conjunto de chaves. E aí não pode ter uma chave com o nome duplicado, né? E aí essa chave ela leva a um valor. E aqui, por exemplo, ele faz com carrinho de compra, usando o dado da seção do usuário, e aí coloca tudo isso dentro de um mesmo bucket do RIAC. Então aqui, ó, ele teria um bucket chamado user data, né, que é os dados do usuário. A chave aqui seria o ID da seção, e aqui dentro ele vai ter um conjunto de valores associados a esse usuário, né, dentro dessa chave acessada, né, por meio da seção do usuário. Então, dados de perfil, dados da seção, carrinho de compra, preferências, tem várias utilidades que a gente poderia estar colocando aqui linkado com a seção HTTP, né? No livro, o autor ele sempre faz um comparativo dos bancos com algumas características, né? Então, ele sempre fala sobre consistência, sobre transações e por aí vai. Sobre a consistência, nesse tipo de banco ele é aplicável em uma única chave. Então a gente meio que consegue garantir essa consistência em uma única chave. Agora, claro, né? Lembrando que existe a ideia da consistência eventual, né? Que aí a gente, às vezes, né, vai ficar inconsistente, como a gente conversou na aula passada. Na verdade, nesses bancos, como o RIAC, por exemplo, a gente pode até meio que configurar. A gente pode ter uma aplicação e configurar ela de uma forma que ela seja 100% consistente. Então, ela vai ser consistente, só que a consequência disso, né, é perder as informações. Perder as informações não, na verdade, demorar um pouco para realizar as operações. Como assim, né? Se eu tiver, por exemplo, 10 nós no meu cluster, se eu configurar minha consistência para o nível máximo, eu tenho que verificar nos 10 nós se a minha informação foi persistida. E aí, em decorrência disso, eu acabo perdendo um pouco de desempenho, né? E aí, lembra que a gente conversou na aula passada que em muitas aplicações o desempenho é muito mais importante do que a consistência. Então, pensando no exemplo de venda, pensando no exemplo de reserva de hotel, de voo, passagem aérea, eles geralmente preferem ter um sistema mais disponível do que consistente. Então, geralmente a gente tenta deixar o mais rápido e, consequentemente, flexibiliza, né, aqui a ideia da consistência. Sobre as transações, a ideia de transação é aquela ideia bem fixa que a gente tem lá de banco relacional. O que é uma transação? A transação é um processo que inicia um ponto, você realiza determinadas tarefas, determinadas funções, operações, e lá no final você tem a opção de comitar, né, ou fazer o rollback, que é desfazer tudo. Geralmente, nos bancos no SQL, a gente não tem esse conceito de transação. Se a gente não consegue garantir a transação, a gente não consegue fazer a ideia de isolar, né, do ACID, né, que a gente fala nos bancos relacionais, tem o isolamento. Então, a gente não consegue garantir esse isolamento, ok? Então, geralmente, a gente não tem essa ideia de transação propriamente dita. E aí, no RIAC, né, que é o exemplo que o autor usa no livro, ele disse que pode-se utilizar o conceito de quórum.
o que é o quórum, né? Eu não preciso realizar determinada operação em todos os nós, eu posso fazer em metade mais um, e aí se a operação for bem sucedida em metade mais um, eu considero que minha operação foi bem sucedida e aí internamente o banco replica essas transações, ok? Para os outros nós, né? Então, geralmente, a gente não tem a garantia da ocorrência de transações. Sobre as consultas nesse tipo de banco são muito limitadas. Eu já até falei para vocês, né? A gente quase não tem muitas operações disponíveis. Sei lá, se eu estou armazenando dados de carrinho de compra, eu não consigo ver os itens do carrinho de compra, porque geralmente eu vou ter uma informação lá que eu não sei o que é. Eu sei que tem alguma coisa ali, agora o que é, eu não sei, né? Então, geralmente, a gente não consegue o que recuperar essas informações, ok? Então, o banco, dependendo do banco, né, ele consegue listar, alguns não, mas o Redis, por exemplo, ele consegue listar todas as chaves e aí consegue saber, por pelo menos, que chaves, quantas chaves existem dentro de um banco, ok? A gente tem que também ter uma preocupação séria, né, em relação ao o que vai ser a chave, e aí a chave geralmente vai ter que ser pensado de uma forma bem bem detalhada, né? Tem algoritmos próprios para gerar chave, a gente pode usar aqueles UID, a gente pode deixar que os usuários forneçam a chave, só que aí é um problema, né? Porque a gente pode sobrescrever, pode ser derivado de timestamp, mas geralmente utiliza-se nesse tipo de banco como chave o ID da sessão. Uma coisa que a gente tem que botar na cabeça é que esses bancos no SQL, quase todos foram pensados para rodar na web, né? Quase todos foram pensados para rodar dentro de um universo web. Então, geralmente, a gente vai estar dentro de uma sessão HTTP. Então, normalmente, usa-se o ID da sessão ou o ID de usuário para ser a chave. E aí associa-se a esse ID, a esse elemento, um valor que seja necessário dentro desse domínio, como um carrinho de compra, como dados de sessão desse usuário, né? Ok? E aí também acontece muito dos dados serem inspirados, né, dessas informações. Então, como os bancos, sobre as estruturas de dados, os bancos não interferem na estrutura, então a gente pode ter qualquer coisa lá no lado do valor. Geralmente, esse qualquer coisa é um JSON, né? Hoje a gente está uma febre aí desses frameworks JavaScript, então quase sempre nós vamos estar trabalhando com um JSON, ok? Mas pode ser um texto qualquer. Você pode botar um string, pode botar um blob, pode botar um XML, mas geralmente hoje, né, é JSON, ok? Sobre a escalabilidade, geralmente esses bancos eles conseguem fazer ser altamente escalável. O Redis, por exemplo, ele trabalha com a ideia de replicação mestre-escravo nativo, né? Ele consegue implementar isso, então a gente consegue escalar a leitura muito bem. A gente também pode trabalhar com a ideia de fragmentação, porque eu posso ter vários servidores rodando, e aí eu posso espalhar minha informação por esses servidores, ok? Então a gente consegue fazer uma lógica desse tipo de forma bem simples, essa ideia de usar a fragmentação. E aí geralmente o nome da chave vai dizer o que é que vai ter lá, e a gente pode utilizar vários critérios para dizer, né, o que é que vai ter dentro desses valores, ok? A gente também pode trabalhar com a ideia de ter problemas, né, quando a gente trabalha com a ideia de fragmentação, porque se a gente não tem também um esquema de replicação, se aquele fragmento deixar de funcionar, a gente não vai conseguir ter aquela informação. Então, geralmente, a gente vai estar trabalhando com esses dados associados a outros modelos de replicação, de distribuição, né? Que no caso vai ser a replicação, ok? A gente também pode fazer algumas configurações, a gente pode configurar, por exemplo, no React, né? A gente pode configurar quantas réplicas a gente vai ter, quantas réplicas vão ser responsáveis pela leitura, quantas réplicas vão ser responsáveis pela escrita. Então, nós podemos fazer diversas configurações, né? No Redis é um pouco mais restrito.
vocês vão reparar que o Redis é bem mais restrito do que o React, né? A gente não faz muito esse tipo de configuração, mas dá para fazer algumas coisinhas bem interessantes nele, ok? E aí aqui um exemplo, né, que ele fala, se a gente tiver um cluster de 5 nós, a gente poderia colocar aqui a quantidade de réplicas igual a 3, então os dados são replicados para pelo menos 3 nós, 2 nós responsáveis pela leitura, 2 nós responsáveis pela escrita, então aí seria uma configuração para esse banco, né? Que é só um exemplo de como a gente poderia configurar isso, mas aí tudo vai depender de aplicação para aplicação. E aí chega a parte mais importante, né? Onde é que eu uso esse banco? Lembra que eu falei daquele exemplo, né, da caixa de ferramentas, que os bancos NoSQL, diferentemente de alguns outros bancos, eles não têm aquela pretensão de querer abraçar o mundo com as pernas, né? Geralmente ele é muito bom para determinada coisa e não serve para determinadas coisas. Então é a ideia da caixa de ferramentas. A gente tem um alicate, ele é bom para certas tarefas, mas para outras não. Ok? Onde é que a gente vai usar esse tipo de banco? A gente pode pensar, por exemplo, em trabalhar com dados de sessão. Então, dados daquela sessão a gente pode armazenar dentro do do nosso banco. Então, aí a gente poderia usar o Session ID para armazenar as informações e joga as informações dessa sessão para o lado do valor. Ok? Hoje a gente não usa tanto, né, assim, para a sessão, que a gente já tem outros mecanismos para trabalhar com sessão, e aí geralmente a gente usa o Redis mais pensando em armazenar dados temporários, né? Dados de perfil do usuário, dados de preferência, aí sim, né? A gente pode, por exemplo, dentro de uma página, a gente pode ter preferência, se o cara quer o idioma português ou inglês, se escolhe determinado tema, a gente pode armazenar essas informações dentro do Redis e aí carregar a página de forma mais rápida, sem necessitar ir pegar num banco mais lento, né? Outra opção, que aí não é à toa que quem criou esse tipo de banco foi a Amazon, né? Carrinho de compra. Carrinho de compra, como a gente já discutiu, é um exemplo de aplicação que a gente precisa ter uma alta disponibilidade, ou seja, quanto mais disponível, melhor, porque ninguém quer perder uma venda, né, devido a uma lentidão no sistema. Então, quanto mais disponível, melhor. Quanto mais rápido, melhor. E aí, nesse caso, a gente pode muito bem usar o Redis. E principalmente pensando que carrinho de compra é um dado, né? Um dado transiente, é um dado que não vai ser persistente. Geralmente você tem um carrinho só durante a compra, né? E aí depois essa informação vai ser perdida. E além disso, não é uma informação que, sei lá, seja tão essencial caso aconteça um problema e você venha a perder, né? Porque a compra não foi finalizada, né? Apenas o carrinho. Você pode muito bem expirar essa informação, dar um tempo para esse carrinho ficar ativo e por aí vai. Aí falando, né, onde a gente não vai usar. A gente sabe, né, como eu já falei, que esses bancos eles são bons para determinadas aplicações e não são bons para outras. Então, se eu tenho relacionamentos, muitos relacionamentos, o meu dado de uma chave está associado com outra chave, não é interessante usar esse tipo de banco, porque fazer essa parte de conexão não funciona muito bem, né? Consulta por dados, a gente não consegue fazer a consulta por dados. Se eu estou armazenando dados de usuários, eu não consigo buscar pelo nome, por exemplo, eu não consigo buscar por uma idade, eu não consigo fazer buscas mais complexas. Então, sempre que eu preciso consultar por dados, não é interessante eu utilizar esse tipo de banco. Operações por conjunto, que é a ideia de você fazer uma operação e essa operação startar uma segunda operação. E aí não faz muito sentido, porque aqui geralmente as operações são feitas em uma só chave, nunca relacionando mais de uma. Então é outra situação que a gente não vai usar esse banco. Perceba que a gente não vai ter muitas situações que não vamos utilizar, ok? E aí eu vou encerrar esse vídeo por agora, né? E vou fazer um segundo vídeo falando sobre o Redis, ok? Mais especificamente sobre o Redis. Obrigado e até lá.